Bem, meus irmãos, vamos, todos aqui reunidos, refletir nas lições desta semana que se inicia para nós. Em comunhão com a cúpula espiritual do CEAE, que nos auxilia neste preparo, vamos elevar os nossos pensamentos, vibrações amorosas a todos os nossos companheiros, irmãos de jornada. Esses amigos espirituais que nos auxiliam neste preparo, possibilitando que saibamos escolher entre as facilidades do mundo material e do pão espiritual que alimenta a alma, nos auxiliando nessa caminhada em que buscamos apresentar o melhor de nós aos nossos familiares e amigos. Agradecemos então esta oportunidade de bênçãos ao nosso Pai que está nos céus. Santificado, Senhor, seja o teu nome, e ao teu reino nos dirigimos, daqui de onde estamos, como de qualquer parte. Dai-nos o pão nosso de cada dia e perdoa as nossas dificuldades, na medida que perdoamos aos nossos dificultadores, e não nos deixes cair nas tentações e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Queridos irmãos, mais uma vez aqui reunidos, amorosamente, a lição de hoje do livro Fonte Viva é a lição de número 25, cujo título Nos Dons do Cristo, em que a passagem diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. E Emmanuel nos esclarece nessa lição da seguinte maneira: a alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista de valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estivermos, seja o que nós formos, procuremos aclimatar as qualidades cristãs em nós mesmos, com
a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Oferecemos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que, se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podemos dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vamos nos valer do esforço de autoaperfeiçoamento de cada dia. Vamos persistir em aprender com o Mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Meus queridos irmãos, então nessa passagem da carta de Paulo aos Efésios, nós podemos fazer um resumo para entendermos esse ponto em que nós absorvemos os dons do Cristo, em que Paulo transferia, então, aos Efésios essa possibilidade. A carta de Paulo aos Efésios ela é composta de 6 capítulos. E Paulo lembra em sua carta que antes os Efésios eram gentios na carne, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas, com Cristo Jesus, se antes eles estavam longe, agora estão perto, porque Ele, o Mestre, é a paz entre ambos os povos. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, diz Paulo em sua carta, dizendo que essa fé excede todo o entendimento. Ele então roga aos Efésios que eles andassem como é digno da convocação, por eles serem cristãos, e tinham que se revestir, do novo homem, procurando trabalhar com as mãos para o que era bom. Mas importante ele lembrar aos Efésios, como a nós, que há um só corpo e um só espírito. Mas a cada um de nós foi dada a graça ou o dom conforme a medida do dom do Cristo. Então a gente vê nessa passagem da carta de Paulo aos Efésios o cuidado que ele tinha para que eles se revestissem do homem novo e que de suas bocas não saísse nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra maldizendo. Então, a gente revendo uma mensagem de Divaldo,
nós lembramos de uma palestra em que ele falava sobre a importância da palavra. Ele dizia mais ou menos assim: a palavra é um poderoso veículo de comunicação e instrumento que poucos utilizam como deveriam. A boa palavra ergue, consola, corrige, ampara e salva. A má palavra envenena e mata, desequilibra e arma de ódio. Muitos falam sem pensar, gerando antipatias e fomentando crimes. Outros pensam sem falar e perdem oportunidades edificantes de sustentar o ideal do bem e da vida. Falar por falar expressa desequilíbrio, tanto quanto calar sempre denota doentia introspecção. Vamos dispor desse abençoado instrumento para preservar a vida e enriquecê-las de bênção, que é a palavra. Articulemos o verbo, a palavra, sem gritaria ou desconcerto emocional, de modo que nos façamos agradável àqueles que nos escutam e estão ao nosso derredor. A arte de falar é conquista que todos devemos procurar. Falemos sobre o bem, sobre o amor, esperança. Vamos propor alegria às criaturas, auxiliando nessa sua caminhada espiritual através da palavra. Meus irmãos, queridos irmãos, vibremos carinhosamente pelo nosso lar, que Jesus, menino Natal, esteja em nosso ambiente, que suas bênçãos sejam derramadas sobre o nosso lar, que assim seja.